Um milagre na Escócia. Você não entendeu errado, você não ouviu errado. O que eu vou contar para vocês aqui é um milagre que aconteceu com meu esposo lá em Aberdeen, na Escócia. Marcos morava lá, eu contei para vocês a nossa história. Em 2015, o patrão dele pediu para que ele voltasse para a Escócia. Que na época a libra estava R$ 7,15, como está quase hoje, né? E o Marcos ainda pensou, né? O Marcos ganhava bem e falou assim: eu vou voltar. Amor, o que você acha? Eu falei: pode voltar. Né? Já tinha praticamente um ano que ele tinha voltado de lá. Falei: volta, não tem problema. E Marcos trabalhava na construção civil. Marcos era plasta. Plasta é uma profissão que eles fazem um revestimento na parede para poder cobrir do frio. E assim Marcos voltou para a Escócia. E no ano de 2016, 9 meses depois que o Marcos estava na Escócia, num dia como outro qualquer, Marcos levantou, foi trabalhar com os amigos dele. E por volta de 5:30 da tarde, já tinha terminado o expediente, Marcos pediu que o amigo dele fosse lavar as ferramentas. E ele disse: eu subo no andaime, termino de completar essa parede. Eram para eles já terem saído às 5 da tarde. Mas como o outro dia era sexta-feira, porque o dia do acidente dele no dia 4 de agosto de 2016, por volta das 17h30, na cidade de Aberdeen, no país da Escócia, ele queria adiantar o serviço para sexta-feira eles saírem mais cedo. E assim o amigo dele desceu do andaime e o Marcos subiu. O amigo dele foi lavar as ferramentas. E Marcos foi pegar uma ferramenta em cima do andaime. O andaime tinha mais ou menos 1,60 m de altura e o Marcos tinha 1,80 m. Então ele estava 2,40 m do chão. Alto. E quando ele foi pegar essa ferramenta, ele desequilibrou. E assim ele caiu no chão, batendo a cabeça. Quando ele foi para cair, ele mesmo na hora pensou: nossa, eu vou me machucar. Vou machucar muito o meu rosto. E quando ele caiu, que ele bateu essa região aqui da cabeça, ele foi desfalecendo. E naquele momento ele relata que ele achou que ele ia morrer. E ele disse o seguinte: Senhor, a única coisa que ele disse, que falou na hora: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque ele achou que ele ia morrer. E ali ele desfaleceu por 40 segundos. O amigo dele voltou, ele já tinha desacordado. E ele falou: o que você está fazendo no chão? Ele falou: eu caí, não põe a mão em mim. Eu não sinto o meu corpo, do pescoço para baixo. E aí ele chamou o dono da casa, porque a casa é uma casa imensa. Se eu conseguir a foto da casa novamente, eu vou postar aqui para vocês. A casa na beira do mar. Era uma casa imensa, muito grande. Eles já estavam trabalhando nessa casa há muito tempo. Ela é avaliada, na época, ela era avaliada em 7 milhões de libras. E aí o dono da casa veio e viu aquela situação e chamou o socorro. O socorro, como era longe da casa, a cidade que eles estavam trabalhando, da cidade que eles estavam morando, na verdade, o socorro demorou cerca de 30 minutos para chegar. E aí o socorro veio, levou ele para Aberdeen. E nesse alvoroço, né, naquele intervalo desse momento, a minha cunhada me ligava no Brasil, me falando do ocorrido, porque o amigo dele não ligou diretamente para mim. Deve ter tido uns motivos que hoje eu entendo. Só para falar algo para vocês em relação a isso, eu não sabia
Mas Deus já tinha falado algo antes. Eu vou fazer um parêntese aqui do que aconteceu, a experiência que eu tive com Deus. No dia 17 de junho, melhor dizendo, no dia 8 de janeiro daquele ano, 2016, Marco já tinha ido para a Escócia, já tínhamos passado a virada do ano, e eu sonhei. Eu tive um sonho, e no sonho eu estava no aeroporto, vi aquelas pessoas na fila, e eu estava indo para outro país. E naquele sonho tinha uma mulher loira chorando. E eu fui até o encontro dessa mulher. E eu conversei com essa mulher no sonho, mas eu não entendi. Eu estava tipo num saguão de um aeroporto. E quando eu acordei em prantos naquele sonho. No dia 8 de janeiro de 2016. Eu chorava, como se tivesse aberto uma torneira. Eu não entendi o sonho, não contei para ninguém. Simplesmente orei a Deus e falei: Senhor, eu não sei o que significa, mas que o Senhor deu livramento. E assim passaram os dias, os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em junho, eu fui levar a minha filha na igreja. Ela tinha de 14 para 15 anos. Eu levei ela na igreja, ela ia fazer 15 anos ainda. Eu levei ela, e como a minha casa era um pouco longe da igreja, eu falei assim: eu acho que eu vou lá na igreja do pastor da minha cunhada. Que esse pastor o Edmilson, que Deus abençoe o Senhor por tudo que o Senhor fez e por ter... por Deus ter usado o Senhor naquele dia 17 de junho. Porque eu deixei a minha filha na igreja e era só de adolescentes e eu não queria ficar. E eu falei, e como a igreja do pastor Edilson era próximo à igreja que a gente congregava, eu falei, eu vou lá na igreja. E lá eu fui. E lá eu fiquei no momento do culto. Eu sou evangélica, sou cristã, eu creio em Deus. Deus não quer religiosidade, né? E eu fui na igreja. E lá, no final do culto, eles têm aquele período de revelações. E já estava quase na hora de eu buscar a Emily. Eu falei, gente, eu acho que eu vou sair, eu vou embora. Só que eu fiquei sem jeito, sem graça de sair, né? Porque eu não tinha terminado o culto ainda, era por volta de 9h30. E assim ele revelou, né, várias coisas, Deus usou ele e tudo. E teve um momento que Deus falou assim, Deus me mostra uma pessoa aqui, que Deus vai mandar ela para outro país. Deus até me mostra o avião. E só que eu quero que a pessoa levante a mão. Naquele momento, é uma experiência que eu tive, tá, gente? Eu estava sentada na cadeira com os olhos fechados, nessa posição aqui. E eu falei assim para o Senhor, falei, Deus, não sou eu, porque eu não tenho que ir para lugar nenhum. E muito menos ir para a Escócia, né, ver o Marcos, não tinha necessidade. E nem de trabalhar lá. E eu lembro que muitas pessoas levantaram a mão. E eu com os olhos fechados, assim. E o pastor falava assim, Deus não revelou ainda, não é a pessoa revelada. Eu lembro que eu abri os olhos e o pastor estava com os olhos fechados. E eu aproveitei que ele estava com os olhos fechados e eu levantei a minha mão assim, baixinho, para que ninguém visse. Só que quando que ninguém visse, gente, mas o Altíssimo estava vendo. Desculpa, eu não vou pausar o vídeo, mas eu vou contar para vocês. E quando eu levantei a mão, o pastor abriu os olhos na minha frente, porque ele estava na minha frente. E ele abriu os olhos e falou assim, é você, levanta. A irmã já veio aqui, eu falei, e o pastor não me conhecia, tá, gente? O pastor tinha me visto uma vez na casa da minha cunhada, porque ele foi orar com meu esposo para que ele viajasse.
E aí eu fui e falei, pastor, eu sou cunhada da Andréia. Andréia, ela congrega aqui com o senhor.